No flurries, no top. No flurries, no top. No flurries, no. No flurries, no. Top. No flurries, no top. Salve, salve, muito bom dia! Bom dia ou boa tarde? Tava perguntando aqui pra turma agora se é bom dia ou boa tarde, porque estamos agora ao meio-dia dessa quinta-feira para um episódio ao vivo do nosso podcast Café com Ferri. Bem-vindos todos, compartilhem essa live com os amigos, por gentileza, para nos ajudar a crescer ainda mais esse canal. Não para de crescer no Brasil. Já o melhor, em breve também o maior podcast do país. Em um oferecimento Minerva Foods, Adapta.org, G4 Educação e W Shirt. Inclusive, rolando Black Friday da W Shirt. Se tu quer ficar mais bonito aí, botar uma camisa básica, uma camiseta básica de qualidade, top, a W Shirt tem em promoção nessa Black. 3 peças, a camiseta sai de R$ 2,99 por R$ 2,79. Em 4 peças, de R$ 2,99 por R$ 2,69. Camiseta super pima, sem dúvidas. A melhor do Brasil, até porque a gente não anuncia aqui nada que não presta. Bem-vindo, Rafael Ferri. Bora para um episódio ao vivo? Boa tarde, vamos falar de segurança pública. Eu queria agradecer demais a nossa audiência do podcast que mais cresce do Brasil. De longe o melhor, ainda não o maior, em breve o maior podcast do Brasil. Hoje com a presença
ilustre de um especialista em segurança pública, deputado estadual por São Paulo. E eu queria abrir esse debate sobre segurança pública perguntando: a ação que aconteceu no Rio de Janeiro na última semana foi uma chacina, como afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Danilo, bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, Ferri, boa tarde, Felipe. Obviamente que não. Obviamente que foi uma ação eficaz, precisa e um exemplo do que deve ser o combate ao crime. Então, está de parabéns o secretário de Segurança, delegado de Polícia Federal, Vitor César, está de parabéns o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, porque realmente atuou com inteligência, atuou com a resposta que o crime deve ter. Você não combate jogando pedra alguém que está com um fuzil na mão. Então, esse é o princípio. Outras situações onde houve também inteligência, onde houve o preparo das polícias, o preparo de toda a organização militar, que eu posso citar, por exemplo, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, em 2011, quando foi neutralizado, houve também o confronto. Então, essa tese, o pessoal dizer que, olha, tem que ter inteligência para não ter o confronto, essa tese é totalmente furada. Agora, Danilo, muitos dos críticos à operação disseram que não é desse jeito que se combate o crime, sim asfixiando ele financeiramente. Você vê algum movimento de efetivamente combater a organização criminosa no andar de cima acontecendo, ou você acha que isso foi uma narrativa? Não, são duas vertentes. Você combate o crime asfixiando financeiramente, mas você também combate o crime eliminando e neutralizando aqueles que vêm para o combate corpo a corpo, que vêm para o que é chamado tecnicamente de CANI, né? O conflito armado não internacional. É o que ocorre no Rio de Janeiro. Então, são duas vertentes que se somam. Uma não elimina a outra. Falou-se muito da operação que foi realizada aqui em São Paulo, onde não houve um disparo. Obviamente não houve um disparo, porque aqueles que eram alvos, que estavam para ser presos, não estavam portando fuzil. Agora, a operação do Rio de Janeiro foi uma operação exemplar. Eles eliminaram o combate na área da favela. Eles levaram todos os criminosos para uma área chamada Vacaria, que é uma área de campo, onde não houve um inocente morto. Dos 117 mortos, e nós lamentamos, obviamente, as mortes dos 4 policiais, os 117 que fizeram a opção, que fizeram a escolha pelo combate, a morte se justificou. Porque eles estavam numa área em que a polícia atuou com muita certeza, com muita eficácia, tirando o risco da população, e eles foram para o confronto. Quando vai para o confronto portando o fuzil contra a polícia, não há outro caminho para o policial senão neutralizar. Senhoras e senhores, no oferecimento Minerva Foods, Adapta.org, G4 Educação e W Shirt, o convidado de hoje é o Danilo Campetti, deputado estadual por São Paulo, agente da Polícia Federal, reconhecido nacionalmente como o policial que fez a prisão do Lula em 2018. Com 17 anos de serviço na PF, construiu uma carreira sólida dedicada à segurança pública e no combate à corrupção. Danilo, muito bem-vindo ao podcast. Eu queria seguir aqui o nosso debate te perguntando o seguinte: toda semana surge uma nova estratégia para resolver o problema da segurança pública no Brasil, mas a gente continua vivendo, talvez cada vez pior, essa situação. O Brasil está no caminho certo ou o que tem que ser feito para efetivamente se encontrar soluções para que o cidadão possa andar na rua tranquilo? Precisamos basear toda a política de segurança em ideias certas. E hoje nós temos, com o atual governo federal, capitaneado e dirigido pelo senhor Lula da Silva, ideias erradas. São ideias que estão hoje em vigor há mais de 20 anos, eles estão governando o país há mais de 20 anos, e eles tratam o crime ainda com base naquela teoria da criminologia crítica. Ou seja, eu quero explicar por que ocorre o crime, por que aquele bandido, aquele meliante está cometendo o crime. Se é por exclusão social, se é porque não tem oportunidade. Isso já foi abandonado no mundo inteiro há mais de 70 anos. Nós temos que trabalhar hoje com dissuasão. Ou seja, como que eu evito a prática do crime. E as ideias do governo federal continuam erradas.
Porque eles apresentam uma lei antifacção, eles apresentam uma lei de segurança pública que é totalmente contrária daquilo que deve ser feito. Ou seja, eu tenho... Como que eu faço esse trabalho de dissuasão? Eu tenho que trabalhar com prevenção. E como que eu previno? A melhor prevenção é a certeza da punição. A partir do momento que eu tenho um criminoso que é preso 83 vezes por roubo ou furto de celular e continua delinquindo, tem alguma coisa errada no país. Essas pessoas não ficam presas e a gente precisa acabar com essa colcha de retalhos que existe no nosso sistema punitivo, no nosso sistema de persecução penal, senão não vai dar certo. E não adianta apresentar agora, como foi apresentado, aumento de pena. Eu tenho um cara condenado há 200 anos, um ex-governador do Rio de Janeiro, que continua fazendo um selfie com o Cristo Redentor numa cobertura do Leblon. Isso não resolve. Eu preciso prender, e a polícia prende bem, ao contrário do que disse o atual ministro da Justiça, mas preciso mantê-los presos. É essa a questão. Então eu não posso ter saidinha, eu não posso ter progressão de pena, eu não posso ter o serviço de atendimento ao criminoso, que é a audiência de custódia. Então isso tudo tem que acabar. Nós temos um movimento que foi feito, uma vitória, que até foi capitaneada pelo nosso secretário de Segurança, deputado Derrite, que foi a aprovação da saidinha. Só que aí vem uma interpretação e diz que, olha, a gente vai cancelar o benefício da saidinha a partir dos presos que forem para a cadeia a partir de agora. Quer dizer, subverteram essa vitória a favor daquilo que eu chamo de uma bandidolatria. Hoje vige no país uma bandidolatria, um incentivo à impunidade. Então, quando tiver vigiando no país essas ideias erradas, não vai ter jeito. A operação do Rio de Janeiro foi um marco de início da nossa reação. Ou seja, é assim que se combate o crime. Não houve inteligência? Houve inteligência. Os bandidos foram levados para uma área totalmente neutra, totalmente isenta, onde não havia população, e lá houve o combate. Então a Polícia Militar, a Polícia Civil do Rio de Janeiro estão de parabéns por essa operação que contou, sim, com inteligência e com combate efetivo à criminalidade. Agora, Danilo, você que esteve muito tempo na Polícia Federal, como é que você viu a não participação das forças federais nessa operação? Isso realmente teve uma falha de comunicação? Foi uma decisão política de não entrar com, enfim, Forças Armadas, Polícia Federal nessa operação? Como é que você viu esse... Porque parecia que o Estado queria fazer a operação, o governo federal não queria fazer, e aí acabou ficando só com as forças estaduais. Como é que você viu esse... Um erro. Eu participei de muitas operações no Rio de Janeiro pela Polícia Federal. E, inclusive, em 2010, que houve, nos mesmos locais, no Alemão e na Penha, mais de 1.000 agentes, mais de 1.000 policiais, inclusive da Polícia Federal, participaram lá da instalação de UPPs e houve a participação da Polícia Federal. Então, um erro, uma ingerência política no órgão, e, infelizmente, eu falo com muito pesar e que essa ingerência foi até comprovada ao vivo, que o ministro da Justiça adverte o diretor-geral da Polícia Federal, dizendo que a PF foi informada da operação, e o ministro entra na hora e diz, não foi, isso daí é em escalão superior, hierarquicamente superior, não tem nada a ver, sempre houve essa comunicação operacional da Secretaria de Segurança com a Polícia Federal. Ali o que houve foi uma determinação política para que se não participasse a Polícia Federal, que eu acho um erro, e na realidade a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro ficaram sozinhas nessa operação. Inclusive, em outras casuísticas, em outras operações, houve a participação principalmente das Forças Armadas, da Marinha, com os blindados da Marinha. Os blindados da Marinha são os únicos que conseguem romper as barricadas. Os blindados das polícias não conseguem. Então, eles param nas barricadas, aí tem que vir um trator, tem que retirar aquela barricada. Isso atrasa a progressão das equipes em campo. Então, para mim, foi um erro, foi um ato eminentemente político e que deixou o governo do estado do Rio de Janeiro e as polícias à mercê. E, infelizmente, são as únicas mortes que eu lamento, que vitimou 4 policiais, 2 do BOP e 2 da Polícia Civil. Ô Danilo, nas últimas eleições,
cada 5 detentos, 4 votaram no PT. Por que tu acha que acontece esse fenômeno? Qual a informação que você manda para a população quando você tira um cara da cadeia e o coloca presidente da República? Essa mensagem que é mandada, inclusive, para os presídios. Houve até festa nos presídios quando o atual presidente foi eleito. E é o eleitorado deles. A pessoa fala, preso não vota. Não, preso vota sim. Quem não vota é o preso com trânsito em julgado. Quanto tempo leva um preso para ter seu trânsito em julgado? Às vezes 10 anos. Às vezes o preso já está em regime aberto, ele não teve ainda o trânsito em julgado. Então, a mensagem que é passada para o crime organizado e a mensagem que é passada para a criminalidade é isso, que o crime está no governo. Essa mensagem que é passada. Então, eu vejo que isso somado ao que eu já disse, a quantidade de benefícios que nós temos aqui no país, que é o único país do mundo que tem essa quantidade de benefícios. Visita íntima, progressão de pena, audiência de custódia. Isso é absurdo. Isso é um convite à impunidade. Eu gosto muito de uma teoria, e essa teoria é de forma muito positiva defendida aqui pelo secretário de Segurança, o Guilherme Derrite, e o governador Tarcísio, que é a teoria econômica do crime. E essa teoria econômica do crime foi idealizada por Gary Becker, que é Nobel da Paz de 92, ela exatamente retrata aquilo que mais aproxima a situação criminal dos fatos. Ou seja, eu tenho custos e benefícios do crime. Se a gente aumentar os benefícios, você vai estar incentivando a prática do crime. Ao passo que se você aumentar os custos, você está inibindo. E aí entra na questão que eu disse da dissuasão, que é hoje a política pública mais atual praticada nos países onde deu certo esse combate ao crime. Ou seja, eu tenho que evitar a prática do crime. Pra você ter uma ideia, houve uma pesquisa aqui do professor Peri Esquida, do ano passado. Fiz uma pesquisa dentro dos presídios aqui no estado de São Paulo. E questionados os presos responderam o que evitaria o crime. Os presos responderam, primeiro, o cumprimento da pena. Ou seja, o que evitaria? Se houvesse pena de morte, ficou em primeiro lugar. Não há pena de morte no país. Cumprimento da prisão perpétua, ficou em segundo lugar. O terceiro foi o cumprimento de pena ponto a ponto. O que é o ponto a ponto? Eu estou condenado a 30 anos, eu vou cumprir os 30 anos. E não é isso que ocorre no país. Então nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua. O cumprimento de pena ponto a ponto seria o caminho. Ou seja, eu tenho que acabar com esses benefícios. Enquanto não se acabarem com esses benefícios, a população vai continuar sendo vítima desses criminosos. E reiteradas vezes. Quantas meninas precisam morrer com um tiro na cabeça, como ocorreu há dias aqui em São Paulo, ou lá no Rio de Janeiro? A gente vai ter que perder quanta gente? Um homem que foi morto no Rio de Janeiro porque foi no baile funk e protestou contra o som alto porque o filho dele, recém-nascido, precisava dormir e foi morto. Sabe, um bombeiro que foi retirar, foi reclamar das barricadas que estavam na frente da sua casa, foi morto. Então, quanta gente a gente vai ter que perder até a gente entender que o combate à criminalidade precisa ser efetivo, que a gente precisa trazer punição a esse pessoal. A criminalidade, o criminoso, ele precisa ter o pior que o Estado pode dar. Ele não está indo ali numa colônia de férias. Ele precisa cumprir a pena e cumprir a pena de uma forma rígida. Ô, Campete, uma coisa... Deixa eu só fazer um adendo dessa pergunta aqui. Segundo a pesquisa da Futura, 88% da população das favelas apoiaram a ação da polícia do Rio de Janeiro, né? Enquanto o resto da população, só 55%. Onde está esse gap? O gap está diretamente nas pessoas que vivem subjugadas ao crime, nas comunidades, nas favelas. Eu, de 2010 a 2020, eu estive várias vezes no Rio de Janeiro, porque eu fazia parte de um grupo tático aqui em São Paulo e fui aprovado num curso lá na Polícia Civil do Rio de Janeiro, então isso me legitimou a participar dessas operações. E eu via nos olhos das pessoas aquele sentimento de esperança quando nós chegávamos nas comunidades. Está retratado
aí em dados e evidências comprovado que a população que é subjugada pelos traficantes, que são as vítimas dos usuários, né, segundo o nosso presidente, ela não quer permanecer nessa situação. Por exemplo, se você tem uma filha numa comunidade e o traficante escolhe aquela menina para ser a namorada dele, se ela não quiser nada com o traficante, ela tem que sair daquela comunidade, porque ela é obrigada. Ela é subjugada. Essa eu vi ontem, não tinha visto essa aí, que agora também é meio Arábia Saudita, né? É, exatamente. Eu quero a tua filha, agora E acabou, Estado paralelo. E ela não tem outra opção. Arábia Saudita é aqui. Exatamente. Houve um caso de uma menina que se negou a manter relações com o traficante, ela foi espancada, estuprada e morta. Aí aquele ecossistema de ONGs que protegem os bandidos, eles fecham os olhos para isso. Aí não tem feminista, aí não tem ninguém dos direitos humanos. Aliás, eu quero ver alguém dos direitos humanos que foi lá conversar com a família dos 4 policiais mortos. Você não vai ver. Você não vai ver. Então, esse sentimento de bandidolatria, essa ação desse ecossistema de ONGs que protegem os bandidos, a sociedade não aguenta mais. E aí, é por isso que você vê, quando passou o cortejo dos policiais, a população na rua aplaudindo a polícia. Isso ocorreu também na prisão do Lula, que ele se entregou em São Bernardo, eu estava lá, você perguntou. Nós passávamos de São Bernardo até a Lapa, a superintendência da Polícia Federal, a população estava na rua com bandeiras e batendo palmas. Como que eles viram? A escolta estava passando e havia os motolinks, estava transmitindo ao vivo. Então a população foi na rua. E aquele sentimento de que a lei é para todos foi o que aflorou naquele momento. Nós não podemos falar isso hoje. Hoje a lei é só para alguns. Então, essa é a questão que nós temos que trabalhar. Essa é a questão na segurança pública que nós temos que incentivar. Ideias, novas ideias e ideias que correspondem àquele combate efetivo. É o que está se fazendo aqui no estado de São Paulo. E você vê com os números. O menor número de latrocínios e homicídios da série histórica que começou em 2001. O menor número de roubos que começou também em 2001. Redução de 13% roubos e furtos de celulares. São menos 7 mil celulares que são roubados aqui no estado de São Paulo. Deixa eu te interromper, que o pessoal fala que eu interrompo muitos convidados. A criminalidade, ela reduziu em São Paulo porque efetivamente ela reduziu ou porque as delegacias foram fechadas depois das 18 horas? Não, a gestão do governador Tarcísio... Vou fazer uma crítica aqui ao governador Tarcísio, que teve um convidado aqui que falou o seguinte: a criminalidade só reduziu em São Paulo porque as delegacias estão fechadas. Então a pessoa não vai à delegacia fazer o BO porque a delegacia está fechada. Eu vejo que naturalmente é uma subnotificação, mas não é esse o caso, porque as delegacias estão fechadas, mas os plantões estão abertos. Então a polícia está efetivamente trabalhando. O que eficazmente mudou e reduziu esses índices foi a perspectiva, foram as novas diretrizes que foram estabelecidas aqui no governo do estado de São Paulo. Aqui se combate a criminalidade sob as duas vertentes, perseguindo o dinheiro e também atuação firme, como aconteceu, por exemplo, na favela do Moinho, como aconteceu com o fim da Cracolândia. Nós tivemos aí uma ação efetiva que não foi só a ação de segurança, que foi o encaminhamento das pessoas para clínicas, para recuperação, e que foi também o asfixiamento do crime. Você perseguiu ali os traficantes, foram bloqueados quase 8 bilhões de reais. Aproveita e fala sobre a Cracolândia, porque foi uma vitória absurdamente gigante do governo aqui e simplesmente não se fala isso. Inclusive, a comunicação do governo de São Paulo, eu acho que é bastante falha nesse sentido, e já deixo aqui publicamente, o governador vai assistir, que ele tem que investir mais em comunicação, porque é uma vitória, assim, estratosférica que não é comunicada. Tu não concorda comigo? Porque sumiu a Cracolândia, o problema foi basicamente 99%, 95% resolvido, algo que ninguém nunca conseguiu resolver. E por que a mídia não fala nisso? Inclusive, eu assisti um vídeo ontem do centro de São Paulo, já começou a ser revigorado, com segurança, que tava assim, parecia a Europa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a Cracolândia, por que também, já aproveitando o gancho, interrompendo de novo.
Para você ver, alguém divulgou essa pesquisa do professor Perischkida? Você não vê em nenhum lugar. Talvez não seja interessante para a mídia divulgar as vitórias do governo Tarcísio. Talvez não seja a perspectiva que a mídia hoje ela opera no sistema de comunicação. Porque foi uma vitória. Isso está mostrado nos sites do governo, isso a gente reproduz, isso a gente foi demonstrar em loco, um trabalho que, como eu disse, não é só de segurança, é multidisciplinar. Você tem Secretaria de Segurança, você tem Secretaria de Assistência Social, você tem a Vice-Governadoria, o governador Felício coordenou todo esse trabalho. Você tem os hubs de atendimento a esse público. Então, não é só chegar com a força policial. Como aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro com a instalação das UPPs. Por que não deu certo a instalação das UPPs? Eu participei de várias instalações. A gente foi, por exemplo, no Morro São Carlos, a gente foi no Alemão. Foram instaladas as UPPs. Por que não deu certo? Porque só entrou com segurança, não entrou com lazer, com esporte, com assistência, com saúde. Então não adianta você fazer um trabalho desse e botar lá 2.000 policiais nas favelas, eles vão se tornar reféns, porque os traficantes vão voltar. Aqui em São Paulo, o que ocorreu? Para que acabasse com a Cracolândia, entrou todo o governo, entrou toda uma perspectiva e você acabou acolhendo aqueles que estavam, os dependentes. Eu tenho que fazer uma diferença também, de usuário e dependente. O dependente ele não consegue se autodeterminar. O usuário é aquele que usa de forma recreativa. Então, o dependente, ele tá ali refém da droga. Então, a partir do momento que você acolhe, você encaminha, você dá uma perspectiva com essa pessoa, você oferece, por exemplo, depois uma qualificação e reinsere essa pessoa no mercado de trabalho, você está começando a resolver o problema. Se do outro lado, como sempre foi feito aqui no estado de São Paulo, você entra só com a polícia, faz operações casuais ali, prende traficante e volta, prende traficante e volta, eles vão ser substituídos e o problema vai persistir. Agora, por que a mídia não divulga isso? Aí você tem que perguntar se é interessante para a mídia promover o governo de São Paulo. Então eu vejo que hoje tem um viés que não é um viés imparcial. Ô, Campete, uma coisa que chocou o Brasil nessa operação no Rio de Janeiro, eu acho que até pra gente fechar esse assunto, foi o uso de drone com bomba por parte dos criminosos. Como é que chega esse tipo de equipamento tão moderno na mão do crime? Como é que isso acontece? Você tá na Polícia Federal, chega por onde? Alguém faz vista grossa? Porque não é um negócio trivial você comprar um drone que joga bomba, né? E vai piorar. Com o fim da guerra que vai acontecer, o fim da guerra Rússia e Ucrânia, com certeza muitos deles irão para cá. Os drones entram de forma clandestina, como entram os fuzis, como entra todo o armamento que vem armar essas organizações terroristas. E não é através dos CACs, né, dos colecionadores, atiradores e caçadores, como o governo quer dizer. Né? Na campanha de desarmamento, eles falam, não, o problema são os CACs. Não, isso daí entra porque há um vácuo nas nossas fronteiras, porque a Polícia Federal não consegue barrar isso daí, porque tem uma política errada, uma diretriz errada do Ministério da Justiça. Então nós temos que... Mas era drone de guerra? Drone de guerra, exatamente. Na realidade, Mesmo eles na são... faixa de Gaza, lá. Não era os DJI normal que adaptaram? Não, eles têm adaptação, mas eles estão lançando bombas, eles estão lançando bombas com pregos e que causam um dano enorme, como se tivesse uma granada ali. Eles importaram da Ucrânia isso? Não, ainda não. A gente não consegue identificar isso, tá? Mas são drones que estão sendo usados. E a gente não combate esses drones também com bornal de pedras. Então a gente tem um gap na segurança do Rio de Janeiro e aí a atuação que ela é prejudicial, né, não vou dizer do Estado, vou dizer do nosso sistema jurídico. Por exemplo, eu tenho a DPF 635. A DPF 635, ela é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada no Supremo Tribunal Federal que impediu as polícias de usarem, por exemplo, helicópteros no combate. E o combate, através das aeronaves, helicópteros, traz uma superioridade para a polícia que ela é comprovadamente positiva. E aí o que aconteceu? Entra o Estado e fala, você não pode utilizar os helicópteros.
você tem que, a cada operação, avisar 30 órgãos. A possibilidade de vazamento. Total. Quando se mantém um órgão, já há possibilidade de vazamento. Imagina eu tendo que avisar todo o sistema de segurança, sistema judiciário. Então, a possibilidade de vazamento é enorme. E aí, o que acontece? Aí eu exponho, eu vulnerabilizo a atuação policial. E aí eu não tenho efetividade, então as operações foram reduzidas. E qual foi o resultado dessa DPF? O Comando Vermelho ganhou 25% de extensão territorial no Rio de Janeiro. Ou seja, tinha 4 milhões de pessoas hoje que estão subjugadas ao crime organizado, isso aumentou exponencialmente no Rio de Janeiro. Então, assim, são políticas públicas que protegem o criminoso e que incentivam a prática do crime. A gente precisa ter outra... a partir de agora, partimos para outras diretrizes. E como eu disse, o passo inicial foi essa operação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nos mostrou como deve se combater o crime de forma efetiva e eficaz. Você acha que classificar o PCC, o Comando Vermelho, essas facções como organizações terroristas ajuda a resolver o problema? É urgente e imprescindível. Urgente e imprescindível que se classifique. O governador Tarcísio foi muito feliz numa entrevista dele e ele enfatizou muito a classificação como organizações terroristas. Porque são. Porque quando você subjuga uma população, quando você delimita um território e fala daquele território aqui, que o Estado não entra, quem manda é a criminalidade, isso é terrorismo. Quando você impõe o terror a uma população, quando você cobra, entre aspas, segurança para que um estabelecimento comercial funcione, ou seja, você está extorquindo o dono de um estabelecimento comercial, o crime extorquindo, dizendo que ele vai prover a segurança. Quando você cobra um ágio sobre o botijão de gás, quando você controla todo o sistema de prestação de energia elétrica, quando você controla toda a parte de TV a cabo, o que quer que seja, isso é implementação do Estado para... Isso é terrorismo. Aliado a isso, a proteção armada, a atuação armada dessa organização criminosa. Isso não é terrorismo? Se isso vir a ser aprovado, né, de classificar as facções como organizações terroristas, isso abre espaço para haver uma intervenção internacional, né, com inclusive Estados Unidos, enfim, outros países podendo trazer tropas, enviar forças para combater essas facções. Você acha que isso também ajuda a resolver o problema? Muito. Muitos são bem-vindos. É integração. Eu diria como integração e não intervenção. Eu já atuo na Polícia Federal há mais de 17 anos, como você disse, e sempre há, em escritórios aqui no Brasil, agentes, por exemplo, do DEA, agentes do FBI, agentes de várias agências dos Estados Unidos e também de outros países. E também há agentes nossos em representações internacionais, em embaixadas, em adidâncias, em oficialaria de ligação. Essa integração existe. E como você combate uma organização criminosa como o PCC, que hoje já transcendeu os limites do Estado e do país. Falo Estado que eu estou dizendo como país. Se não houver cooperação internacional, seja para combater a evasão de divisas, seja para combater o crime em si, a resposta, como está acontecendo lá na Venezuela, já foram vários submarinos abatidos no Pacífico. Então, o que acontece? Você precisa dessa integração. Você não vai conseguir combater essas organizações sem essa integração internacional. Eu acho que não é uma invasão da soberania. Eu vou citar até um exemplo. Você está sofrendo um assalto na sua casa e, de repente, passa um estrangeiro na frente da sua casa, percebe o assalto, vai lá e te salva. Quem que vai reclamar da nacionalidade do estrangeiro? É só o ladrão. O cara que foi assaltado não vai reclamar. O pessoal vai. Talvez o PT também. PT, PSOL, o PCO. Então eles vão reclamar. Não, o PCO não. O PCO não. Qual é a diferença? O tráfico e a milícia é a mesma coisa? Eles têm líderes diferentes? O que eu percebo... Fala-se que a milícia é mais próxima do Estado, né, da polícia. Eu percebo que
Tem uma separação aí ou não tem? É tudo a mesma coisa? Não, hoje é a mesma coisa. Hoje o tráfico, ele não vive só do tráfico. Hoje ele vive da Gatonet, hoje ele vive da TV, TV lá que é distribuída, ele vive do botijão de gás, ele vive da extorsão no comércio. O tráfico hoje e a milícia são eles atuam praticamente da mesma forma, que é o domínio territorial e a constituição de um Estado paralelo. Então, quando alguém diz, o problema é só o tráfico, não. O tráfico hoje é uma parcela do que da atuação deles na comunidade ali, na favela. Deixa eu te perguntar. Tu acha que esses bandidos são vítimas da sociedade de alguma forma ou não? Não, de nenhuma forma. Como eu disse, essa perspectiva foi abandonada há mais de 70 anos em outros países. Ninguém fala mais das causas do crime, a não ser o pessoal progressista e de esquerda, né? Eles costumam manter esse discurso porque é o que eles têm. O discurso de dividir, de colocar ricos contra pobres, patrões contra empregados, branco contra negro, homem contra mulher. E aí, eles têm uma parcela significativa dos votos nos bandidos e nas famílias de bandidos. Como eu disse, bandido vota, não vota o bandido que é condenado com trânsito em julgado, e a família de bandido vota. E normalmente a família de bandido é muito numerosa. Então, eles mantêm o que eles chamam, lá desde trás, eles chamam de lupo proletariado. Eles são agentes da revolução também. O que para nós eles são criminosos e devem ficar presos. Então, eu vejo que não existe vítima. O crime é escolha. É escolha. Você pode imaginar, por exemplo, você tem gêmeos... O cara nasceu lá na periferia, todo mundo ao redor dele é bandido, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar. Há muitos casos que ele vai trabalhar. Ele vai acordar às 5 horas da manhã. Você acha que ele é induzido pelo ambiente? Pelo ambiente? Não. Eu vejo que ele tem ali na comunidade um exemplo que ele pode seguir ou não, de acordo com o livre-arbítrio dele. Mas tem muita gente que, aliás, a esmagadora maioria, esses 86% aí, 88%, que aprovaram a atuação da polícia, esses 88% são trabalhadores. São pessoas que não toleram o crime. Nas favelas, a criminalidade é minoria, só que é uma minoria que está armada e subjuga. A grande parcela, a esmagadora parcela da população que vive em favela, vive em comunidade, gente trabalhadora, que sai cedo para trabalhar, que fica 1h30, 2 horas numa condução, no trânsito, e que volta à noite. E eles não suportam mais essa situação, estarem subjugados ao crime. Então você vê, você tem irmãos, você tem uma família onde há vários irmãos, alguns partem para o crime e outros vão para o trabalho. Você vê casos de sucesso. Tá, mas, Danilo, deixa eu voltar a essa pauta aqui, que eu quero incomodar com isso. A gente teve um convidado aqui que falou que a única maneira da pessoa mudar de vida é mudando de ambiente. Como é que essas pessoas... Bom, parte desse problema vem do PT, porque são 20 anos de governo do PT, então o PT, né, ele vai tirar as pessoas da pobreza depois de 20 anos. Depois Mas eu só quero... Mas tu não acha que a pessoa que nasceu lá, ela tem uma tendência, ela tem um direcionamento para ir pro crime? Ela tem uma opção. Ela não tem, porque ela tem a vida uma do opção cara, o cara, ele tá desde pequeno, ele ganha uma Coca-Cola, a criança ali já um fuzil. Não, o exemplo dele é o traficante. Eu entendo, então, entendo isso, mas... Mas tu não acha que isso aí, essas pessoas, elas são vítimas da sociedade, inclusive, que é administrada nos últimos 20 anos pelo PT? E como é que você explica o número de pessoas que moram na favela e que são trabalhadores e não são criminosos? É uma questão de opção. Eles são vítimas não da sociedade, eles são vítimas do governo, do PT. Eles são vítimas do PT, que em 20 anos não estabeleceu políticas públicas que deem oportunidade para essas pessoas, porque eles querem manter esse pessoal na miséria. O que eles pregam? São o que a gente fala, os justiceiros sociais. Eles estão aí há 20 anos, esses justiceiros sociais. São expressões que ninguém pode refutar. Quem que é contra a justiça social? Ninguém vai ser contra a justiça social, mas o que é a justiça social?
Os justiceiros sociais estão aí há 20 anos e não resolveu nada. Não, tem um vídeo maravilhoso do Lula vai numa favela encontrar um senhor que ele foi há 20 anos na favela e tá no mesmo mesmo barraco. lugar. É. Tipo assim, o cara continua lá, então fica aí e continua votando em E aí mim. o cara vota no PT e a culpa é do Bolsonaro, né? Que ficou 4 anos, 2 anos de pandemia. Ô, Danilo, tu trocou a farda da polícia pelo terno na política. O que é mais desafiador? Enfrentar criminoso armado na rua ou enfrentar o sistema por dentro da política? Olha, são contextos diferentes, os dois são desafiadores, né? A política traz a burocracia, a política traz a questão da necessidade de articulação, a questão de você analisar o contexto. É algo novo para mim, a polícia já estava há mais de 20 anos, a gente sabe como lidar. Na política, eu estou agora aprendendo, mas eu fui levado para a política, eu não tinha essa perspectiva de me lançar deputado, vereador, tanto que é a minha primeira eleição. Mas eu vejo que, por outro lado, as oportunidades aumentam. Eu consigo ajudar, servir melhor a população estando na política. É isso que eu busco fazer, atuar de uma forma propositiva, atuar com verdade e atuar dentro daquilo que eu sempre fiz, servindo a população, só que agora em outros aspectos. Deixa eu te perguntar, até eu tenho vários amigos na política, e cara, sinceramente não é uma profissão muito bem remunerada, né, no Brasil. Não sei se tu concorda comigo, porque tu tem ali um salário, tu não tem uma limitação, tu tem uma limitação financeira, tu ganha, sei lá, né, acho que até o presidente do Banco Central, se não me engano, né, ele tinha um salário de 13 mil reais, né? E uma decisão dele movimentava 10 bilhões em um dia. Tu não acha que 95% das pessoas que entram na política entram para fazer sacanagem? Porque elas ganhariam muito mais na vida pública, na vida privada? Olha, eu Qual é a vejo... tua percepção? Eu faço uma analogia com a polícia. Você tem que estar vocacionado, você tem que entender onde você está. Na polícia, eu tenho um salário X. Eu entrei na Polícia Civil, tinha um salário X. A minha vida foi ser policial. Qual que era a minha perspectiva? Eu vou prestar um concurso para a Polícia Federal, passei para aumentar o meu salário. A partir do momento que a pessoa ela pretende entrar na política, ela tem ali as condições estabelecidas. Então, ela tem que adequar a sua vida de acordo com aquilo que está estabelecido. Obviamente, distorções como essa que você me passou, por exemplo, o presidente do Banco Central, que lida com valores altíssimos, ele deve ter uma remuneração compatível. Mas isso são questões que devem ser ajustadas de acordo com a perspectiva do governo, de acordo com aquilo que a sociedade achar que é justo, que o governo achar que deva retribuir. Mas, assim, a minha perspectiva é essa. Eu estou como deputado, o meu salário como deputado é a base de como eu vou ter a minha vida pessoal. Pessoal, estamos ao vivo aqui, quero trazer alguns comentários da turma da audiência aqui, lembrando que eu sempre vou priorizar quem é membro do nosso canal e quem mandar superchats aqui. René Oliveira, o que o senhor defende para fortalecer a integração entre polícia civil, militar e órgãos federais no enfrentamento ao crime organizado? A gente tinha um órgão que foi extinto, e assim, não vou dizer que você resolve o problema criando ministério e órgão, mas tinha uma secretaria dentro do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, que era a Secretaria Especial de Integração Policial. Era uma secretaria que organizava todas as operações onde havia participação de órgãos estaduais e órgãos federais. E houve um resultado muito positivo na atuação dessa secretaria, porque se processavam e se compartilhavam os dados que havia sido levantados durante as investigações. Porque o pessoal fala muito de inteligência, né? O que é inteligência? Inteligência é apuração, levantamento de dados e processamento desses dados. Houve inteligência na operação do Rio de Janeiro? Claro que houve. Claro que houve. Eles fizeram uma operação, eles levantaram os dados, foram 100 mandados de prisão, foram 2.500 agentes empregados, então você só planeja uma operação a partir do levantamento, processamento dos dados de inteligência. E aí sim se foi a campo. Então, é uma operação que, por exemplo, o planejamento durou 60 dias, como não é inteligência. Você faz um planejamento com base em dados.
Então, esses dados são levantados através de exercício de inteligência. A solução é a integração das forças. Não há outra solução. A solução para que se combata o crime é a integração das forças dos estados, é a integração das forças da União. Então, essa omissão... Isso não é o que propõe a PEC da segurança? Então, a PEC da segurança propõe uma centralização. Essa centralização é prejudicial. Porque você tem o governo federal com o propósito de centralizar toda a atuação e dar uma merreca ali para os estados. Por exemplo, você tem em São Paulo, no orçamento de São Paulo de segurança, foi quase 30 bilhões. O governo federal mandou 900 milhões para São Paulo. Então, é uma berreca que ele manda aqui para o estado de São Paulo e que não pode, o governo federal não pode subsidiar toda essa política de segurança nacional. A segurança pública está lá no artigo 144, é dever do Estado, mas obrigação de todos. Todos nós devemos colaborar com a segurança pública. Então, eu vejo que o caminho não é essa centralização. Quando você centraliza, você traz a diretriz, a coordenação para burocratas que muitas vezes não têm o conhecimento de campo e que de forma muito prejudicial vai mais atrapalhar do que ajudar. O Pedrosa Design, boa tarde, aqui é o Zoom da Vila Formosa. Primeiro, parabéns pelo trabalho, deputado. Gostaria de saber a respeito de leis propostas por você na Assembleia. Olha, eu tenho mais de 25 leis propostas, salientando que eu estou 1 ano e meio. Eu era suplente, assumi agora, eu tenho mais de 25 leis propostas na Assembleia, de acordo com a minha competência, a competência estadual, por exemplo, eu não posso estabelecer crimes, mas eu posso estabelecer multas, por exemplo. Eu atuo na segurança, eu posso atuar, por exemplo, uma lei minha que estabelece que aqueles que cometem crimes contra crianças e contra idosos devam ter um monitoramento eletrônico. Eu estabeleci através de tornozeleira. Eu propus uma lei também que as mulheres vítimas de violência sexual ou de tentativa de feminicídio saiam das delegacias com a possibilidade de estar portando um espargidor de pimenta e que a Polícia Civil faça a segurança, a escolta dessa mulher até um local designado. Porque sabe o que acontecia? Muitas vezes a mulher ela denunciava aquele que praticou violência sexual, ela saía da delegacia, era espancada novamente porque o cara estava esperando ela na porta da delegacia. Então, eu propus essa lei e então nós estamos trabalhando na tramitação dessa lei, então ela sairia da delegacia e seria conduzida, né, com segurança até um local que ela indicar, seja uma casa-abrigo ou seja a casa de alguém. Então, eu tenho leis, proposições nesse sentido, na área de segurança, considerando assim, para esclarecer a população, as competências estaduais, elas impedem que eu atue, por exemplo, no cancelamento de benefícios. Isso é de competência federal. Impedem, por exemplo, que eu atue na classificação de crimes ou mensuração de penas. Também competência de deputados federais e de senadores. Então, dentro da nossa competência, eu tenho atuado bastante na área de segurança. O Danilo, tu é a favor da pena de morte? Sou a favor da prisão perpétua. Pena de morte, não. Imagina se houvesse pena de morte, essas senhoras com Bíblia aí estariam todas mortas. Senhoras com Bíblias que foram se manifestar e que estão todos condenados. Para minha opinião, são reféns, né? São reféns do sistema. Porque foram se manifestar, ficaram 2 dias numa quadra da Polícia Federal. Eu sou professor de armamento e tiro de segurança de autoridade. Sou professor da Academia Nacional de Polícia. A gente não mantém os alunos em formação naquela quadra nem uma manhã inteira, porque ela é insalubre. Mantiveram 100 horas, mais de 1.100 horas e pessoas que estavam se manifestando naquela quadra quase 2 dias. Aliás, mais de 2 dias, sem audiência de custódia. Então, esse processo, que eles chamam de processo do golpe, ele está viciado desde o começo. É a maior causa de injustiça, a maior causa histórica de injustiça do nosso país. Ô Danilo, conta os bastidores de 2018, quando tu estava na operação que fez a prisão do presidente Lula. Veja bem, a gente tem... a prisão foi no dia 7 de abril de 2018. A Operação Lava Jato, ela data de 2014. Então, começou na primeira instância. E o presidente Lula, que à época foi considerado o chefe da quadrilha, foi preso 4 anos depois.
Então, olha quantas possibilidades de defesa houve a favor desse presidente, então, desse ex-presidente à época. Então, eu fui convocado, fazia parte de um grupo tático, fui convocado no dia anterior, nós não sabíamos qual era a razão, foi nos falado na hora, e era uma sexta-feira, e ele havia um mandado de prisão, então, do juiz Moro. Nós fomos até São Bernardo, aguardando que ele se entregasse no dia anterior. Houve a notícia que ele não iria se entregar, e aí nós continuamos com o nosso planejamento. Tu acha que ele não se entregou porque ele não queria se entregar ou porque ele queria fazer uma comoção popular, trazer uma... Ele queria tripudiar, ele queria fazer uma comoção popular, ele iria se entregar. E aí foi um emissário lá na Polícia Federal e a gente ficou negociando a noite inteira. E no outro dia ele disse que iria se entregar. Nós enfatizamos que teria que ser uma entrega, um ato que não demorasse muito, porque havia muitos populares ali, né? Havia muita gente, muitos adoradores dele lá, militantes, e aí a gente foi até o local, só que ele demorou mais 3 horas para se entregar. Então nós ficamos dentro da viatura por 3 horas e a população toda começou a vir e não chegou a nos atacar, mas ela tentou impedir que ele se entregasse. E aí foram 3 horas mais de negociação até que chegou o momento em que houve ali um ultimato. Nós tínhamos um mandado para cumprir, esse mandado não pode ser cumprido depois das 18 horas. Então, 17h40, eu era chefe de uma das equipes, mas havia um líder da operação, o líder avisou, se não se entregar, nós vamos entrar. E aí foi quando ele parou, né, o palanque dele e se entregou. Ô, Danilo, deixa eu te perguntar sobre El Salvador. Tu acha que o modelo que foi adotado em El Salvador do presidente Bukele, ele funcionaria no Brasil? Ele é um parâmetro. O Bukele tem o apoio do Congresso, o Bukele tem o apoio da população e resolveu o problema. Nós temos o CECOT, né, o Centro de Cumprimento de Penas, que inclusive os Estados Unidos mandam criminosos do CECOT. É combater o crime de forma efetiva e de forma dura. Só que nós somos em 210 milhões de habitantes. Lá são, se não me engano, são 5 milhões. Você consegue... Se bobear é menos, acho. Se bobear até menos. Mas assim, a perspectiva é correta. E ele fala uma coisa muito interessante. Quando o Estado se dispõe a combater o crime, não há organização criminosa ou terrorista que sobreviva. Essa é a perspectiva que a gente tem que trazer para cá. E essa é a perspectiva que eu acredito. Deixa eu te perguntar. Agora já avançando na pauta Bukele, ele mudou a lei, né? O Congresso mudou a lei para o Bukele se perpetuar no poder. Então ele pode renovar então o mandato, né? E aí ele virou tipo um ditador lá, porque ele vai ficar no poder para sempre. Ele é o único cara que resolve esse problema da criminalidade. E aí, embasbacado pelo poder, as leis foram alteradas, é como se fosse aqui, né, mudasse para permitir um mandato infinito do presidenciável. Tu acha que o cara se aproveitou do sucesso dele para virar um ditador? Porque se o cara fizesse isso no Brasil, provavelmente a população também ia ser amplamente favorável, né? Não sei se perpetuaria no poder, né? Mas é aquilo que eu disse, a gente tem que pegar as boas práticas. Tu acha que o cara foi seduzido pelo mosquito do poder e disse, agora eu vou ficar para sempre aqui, tipo Putin? Pode ser, mas é algo que está dando certo lá. Não sei se é aquilo que eu disse, não sei se serviria aqui para o Brasil, obviamente eu acho que não. Mas a gente tem que buscar nas experiências internacionais aquilo que deu certo e adaptar a nossa realidade. Eu fiz um curso em 2005 da SWAT de Miami. E um curso pesado também, mas um curso muito, muito técnico, muito, muito construtivo. E aí, há alguns resultados que eles pregam que não são adaptados aqui. Então, a gente entrava, por exemplo, num quarto. Então, entrava no quarto para prender um criminoso. E aí, o criminoso, com a voz de prisão, ele não se rende. A pergunta foi, o que vocês fazem? Atira nele.
Para nossa realidade não serve. Mas o cara tá desarmado. Não, mas ele não se rendeu. Aqui a gente vai atirar nele, mas mesmo desarmado é a política deles. Então ele pode estar ou com uma arma escondida, ou pode estar com uma faca. Então para eles é isso daí. A gente vai atirar nele porque ele não obedeceu uma ordem de prisão. Para nós aqui não serve. Mas a gente adapta. Adapta aqui a nossa realidade. É isso que eu quero dizer. Então eu vejo que as práticas internacionais elas devem ser reconhecidas, mas devem ser adaptadas à nossa realidade. É óbvio que ninguém aqui vai propor que um governante se perpetue no poder. Mas dentro não falo muito em autodeterminação dos povos. Ao que me consta, o povo lá, ele se estabeleceu uma democracia. O povo deles lá, El Salvador, escolheu que ele fique. Eu acho que não se aplicaria aqui. Ô, Campete, a gente teve um outro tema bem importante esse ano, que foi a operação na Faria Lima, das polícias, enfim, onde se falou que o PCC teria 100 bilhões de reais na Faria Lima. 30 bilhões de reais 30. na Faria Lima. Você acha que efetivamente tem esse dinheiro em fundos dentro do mercado financeiro brasileiro? Você acha que está, em parte, no mercado financeiro envolvido nessa dinâmica do crime? A gente precisa ver a apuração, precisa ver o resultado das investigações. Eu acredito que o PCC hoje, ele atua de uma forma econômica. O PCC entendeu que para crescer, ele tinha que sair do presídio e entrar em todos os ramos das atividades, seja econômica, da atividade de atividades comerciais, e seja também na política. Então, em 2006, eu estava na Polícia Civil e eu fiquei 48 horas combatendo o crime. A gente não entendia o que estava acontecendo naquele momento. E a gente via ônibus pegando fogo, a gente via delegacias sendo atacadas e a gente estava combatendo. Eu fiquei 48 horas dentro de uma viatura. O PCC entendeu que esse não era o caminho. Ele entendeu que ele tinha que entrar na atividade econômica. E está entrando na atividade econômica. E aí o Estado de São Paulo, com o Derrite e o Tarcísio, eles fizeram o correto daquilo que a gente falou. Eles percorreram o caminho do dinheiro. E a gente tem que guardar agora o fim das investigações, mas a gente tem notícia, não nesse caso, mas em vários outros casos, de evasão de divisas, de dinheiro que é aplicado no exterior, de dinheiro que compra postos, de dinheiro que estabelece organizações sociais na saúde. Então a gente não pode descartar essa atuação do crime organizado, principalmente o PCC aqui em São Paulo, que expandiu sua possibilidade de atuação. É o que a gente estava falando também do Rio de Janeiro, não é só o tráfico. Não é só o tráfico. Eles agora estão estendendo a atuação para poder manter esse viés econômico, esse viés financeiro. Acho que o combate à lavagem de dinheiro é a forma mais eficaz de resolver o problema de segurança pública no Brasil? É uma das formas, não é a única. Ela é eficaz, ela busca, e para isso precisa de cooperação internacional, precisa de integração com outros países, porque os recursos são mandados para fora, mas não é a única. A gente precisa do enfrentamento. A gente precisa estar combatendo aqui na Faria Lima, mas eu preciso entrar na favela do Moinho, eu preciso entrar em Paraisópolis, eu preciso entrar em lugares onde o crime impõe uma situação de subjugar a população e de manter um ambiente de ocupação territorial. Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que bandido bom é bandido morto ou o cara tem alguma maneira de se recuperar na sociedade? Bandido tem que cumprir pena. Bandido tem que cumprir pena. A opção pela vida ou pela morte é dele, não do policial. Eu vejo que dentro das ideias erradas tá a ideia da ressocialização. Isso é uma farsa. Ressocialização é uma farsa. Por quê? Porque ressocialização impõe a obrigação do Estado, impõe a obrigação ao Estado de ressocializar o preso. Isso não funciona. O que funciona é a reabilitação. A reabilitação pressupõe uma mudança de convicção pessoal. Coisa do caso do toxicômano, do cara que está lá, viciado em drogas. Se ele não quiser largar as drogas, ele não vai largar. E o preso também. Se o preso não quiser largar da criminalidade, se ele não quiser deixar de ser criminoso, ele vai continuar sendo criminoso porque o sistema incentiva a isso. Nessa pesquisa do professor
Perisquida, ele perguntou aos detentos qual a média do salário que eles recebem enquanto estão praticando crime. Salário, vou dizer assim, né? Dos recursos Renda mensal. da renda mensal. R$46 mil. Então, assim, se você não mudar essa perspectiva, e não é 46 mil é o quê? R$46 mil por mês, É o quê? é o que ele conseguiria com recursos provenientes do crime, a média, entre os criminosos. Tá nessa pesquisa. Então, Você efetivamente está na profissão errada. Então, o que acontece? Se não mudar essa perspectiva, se não houver um combate sério, você não vai ter resultado. E não é criando um programa, por exemplo, o programa Pena Justa do governo federal, onde os presos têm que ver um cineminha na cadeia, onde os presos aprendem jiu-jitsu na cadeia, que você vai resolver o problema. Não é o ministro da Justiça falando em desencarceramento, que é outra besteira, é outro cavalo de Troia ideológico. Aí fala, não, os presídios estão superlotados, o que nós vamos fazer? Nós vamos soltar os presos. E aí a sociedade é vítima, de novo. Aí a sociedade é suicida. Então você está estabelecendo uma sociedade suicida, que vai resolver o problema. Não é soltando 40% dos presos na audiência de custódia, no serviço de atendimento ao criminoso, que você vai resolver o problema. Então são ideias erradas. E a ressocialização é mais uma ideia errada, que é proveniente desse ecossistema de ONGs que protegem os presos. Mas o que tu acha que o preso deve fazer dentro da cadeia? Ficar só olhando pro teto? Não, ele tem que cumprir pena. Ele tem que cumprir pena. Porque você tem duas consequências que são duas funções, vamos dizer assim, da pena privativa de liberdade. Que é a prevenção geral, ou seja, eu tenho preso como exemplo a sociedade, ó, se você cumprir pena, se você cumprir um crime, cometer um crime, você vai cumprir pena. E a segunda que é a prevenção especial, ou seja, retirar aquele indivíduo do seio da sociedade para que ele não continue ofendendo a sociedade. E é isso. É isso, porque quando o cara ele comete um crime, ele que rompeu com o Estado, ele que abdicou dos seus direitos e garantias constitucionais. Eu não posso transferir isso para a sociedade e dizer, olha, você tem que agora cuidar daquele cara e dar oportunidade para aquele preso que matou seu filho. O preso tem que cumprir pena. E é assim. E existem presos que são irrecuperáveis, que aí cumprem medidas de segurança. Por exemplo, nós temos uma hora absurda acontecendo hoje, que é um ex-presidente, o ex-presidente Bolsonaro, julgado por um crime que não cometeu, e nem no Brasil estava. A ação foi baseada numa delação premiada, onde houve 7 versões. No Lava Jato foram 209 delações premiadas. Por exemplo, a delação premiada do Palocci foi anulada. E ela trazia riqueza de detalhes confirmados. Mas a do Cid valeu. As 7 versões do Cid valeu. Então, totalmente nulo. E aí, o Adélio, que deu a facada, pode sair a qualquer hora. Essa inversão de valores, qual é a mensagem que essa inversão de valores traz para a criminalidade e para a sociedade? Nós estamos refém de uma bandidolatria, de um sistema de persecução penal que não protege o cidadão, que protege o criminoso. Deixa eu te perguntar sobre o gap entre... deixa eu só voltar, né? Tem um inquérito da criminalização agora do Alexandre de Moraes, né? Conhece esse, não? Qual? Não, o Fábio que me passou aqui. Mas não vou falar sobre isso que vai dar problema. Não. Deixa eu falar sobre o Sérgio Cabral e o gap entre o Sérgio Cabral, que ficou 1 ano e meio preso, e as pessoas que tentaram um suposto golpe, que estão presas no 8 de janeiro. Como que o Brasil chegou até esse nível? De um cara confesso, de roubar e desviar bilhões, entre uma pessoa de um suposto golpe que tá, uma mãe de família, que está 1 ano e meio presa. Onde que a gente errou tanto para ter um gap de injustiça dessa proporção? Do Sérgio Cabral
tá hoje condenado a 500 anos fazendo vídeo da cobertura dele do Rio de Janeiro, depois de ter roubado 1 bilhão Confesso. confesso. Entre pessoas que supostamente tentaram um golpe de Estado, que eu não acredito nisso. Aliás, todas as pessoas que vieram aqui da entrevista não acreditam nisso, mas as pessoas efetivamente elas estão presas, algumas inclusive com filhos pequenos. Onde que o Brasil errou para chegar nesse nível de injustiça? São ideias erradas. E a ideologização do sistema de persecução penal. O sistema judiciário, o sistema de persecução penal, ele tem que estar livre, tem que estar isento da política. A partir do momento que você ingere aspectos ideológicos, ingere a questão da parcialidade, ou seja, eu julgo pela capa do processo e não pelos fatos, ocorrem essas aberrações. Então, qual que é a pretensão agora daquele que julga? Eu preciso condenar esses entre aspas, aí, os responsáveis pelo golpe, para dar um exemplo. Mas, por outro lado, eu solto o André do Rap. O André do Rap vai embora. E o pior, o helicóptero do André do Rap, que tinha sido apreendido, que foi produto do tráfico, que estava fazendo transporte de órgãos aqui, usado pela Polícia Civil para transportar órgãos, foi devolvido pro cara. Então, você entende que a gente precisa deixar o nosso sistema judiciário, a gente precisa fazer com que o nosso sistema de persecução penal esteja livre de aspectos políticos, esteja livre de pretensões daqueles que deveriam agir juridicamente, mas que se manifestam politicamente, que agem concretamente politicamente nos processos. Esse é o nosso problema. Ideias erradas e atuação tendenciosa. Ô Campete, qual que é o teu grande sonho? O meu grande sonho é continuar sendo, é o que eu peço todo dia, sendo usado por Deus para ser instrumento na vida das pessoas e, com a minha atuação pequena, continuar esse meu trabalho. Deixa eu te perguntar sobre a principal pauta, segundo as pesquisas, aí daqui a 10 meses e 15 dias, 10 meses e 20 dias, a gente vai ter eleições à presidência da República. A principal pauta, segundo as pesquisas de opinião, será a segurança pública. Quem tu acha que está mais preparado para enfrentar o PT nas próximas eleições, principalmente usando essa pauta da segurança pública, que, segundo os entrevistados, é a preocupação de 40% dos eleitores. A principal preocupação dos eleitores no Brasil hoje é a segurança pública. E a segurança pública, ela repercute em todas as áreas, né? Sem a segurança pública, você não abre um comércio. Sem a segurança pública, seu direito de ir e vir, ele é prejudicado. Sem segurança pública, você não tem nem saúde, né? Então, você não tem a sua incolumidade física preservada. Eu vejo que está aberto. Eu vejo que hoje, no campo da direita, aquele que concorreria com o Lula ainda está aberto. O Tarcísio, aqui em São Paulo, está dando exemplo de como se faz segurança pública de qualidade, de como se atua de forma propositiva. Foi algo que aqui em São Paulo nunca havia sido feito. Os governos anteriores eram totalmente coniventes. Houve o caso lá em 2006, que o governador foi negociar com o Marcola na cadeia. Isso é um absurdo. Você não negocia, você não submete um Estado a uma decisão de um líder de uma facção terrorista, de uma facção criminosa. Como eu disse, eu vejo que está aberto. O Tarcísio é muito preparado. É a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida. É um gestor, é um amigo que eu tenho como irmão. Eu fui assessor do Tarcísio em Brasília, fui assessor do Tarcísio aqui em São Paulo, antes de assumir o meu mandato. Mas vejo que o Tarcísio tem um compromisso com o povo aqui do estado de São Paulo, e como ele mesmo disse, ele tem a tendência em ficar aqui em São Paulo, mas acredito que esteja aberto ainda no campo da direita a escolha desse nome. Temos Ratinho, temos Caiado, que está fazendo um... Tu acha que o Tarcísio é o favorito para correr a presidência da República pela direita? Eu acho que ele é o mais preparado, mas não sei se o favorito. Não sei se ele, dentro do cenário político que hoje
do contexto nacional político, se ele iria para essa disputa. Eu vejo que, como ele mesmo disse, que ele tende a ficar aqui em São Paulo, que é o compromisso que ele tem com o povo paulista, e ele terá muitas entregas no segundo mandato. E vejo que ele está fazendo um trabalho exemplar aqui em São Paulo, principalmente um trabalho dentro daquela boa política, quer deixar legado, quer entregar resultado, quer transformar a vida das pessoas. Ô, Campete, a Elaine Serrano pergunta aqui, tem que privatizar os presídios no Brasil? Eu acho que a gente tem sucesso, não seria uma privatização total dos presídios. A gente tem a polícia penal, que inclusive aqui em São Paulo foi criada recentemente, na Assembleia Legislativa, que tem uma atuação muito propositiva. Eu penso que eu sou liberal na economia, né? Então eu penso que nós temos que privatizar tudo aquilo que a gente puder privatizar. Eu acho que a administração dos presídios ela deve ser privatizada, preservando a atuação da Polícia Penal. Penso que esse seria o caminho. Deixa eu voltar para a pauta Jair Messias Bolsonaro. Tu acha que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado? Nunca. De forma alguma. O Bolsonaro, eu estive com o presidente Bolsonaro na campanha dele em 2018, pela Polícia Federal, fui segurança do presidente Bolsonaro, fiquei por mais de 6 meses na segurança do presidente Bolsonaro. E esse golpe imaginário, o presidente Bolsonaro é acusado desde o dia 1º de janeiro de 2019. De forma alguma ele tentou dar um golpe, ele estava no exterior, ele estava já fora do poder. Enquanto ele esteve na transição, ele nomeou os 3 chefes das Forças Armadas. Quem quer dar um golpe, nomeia o chefe o comandante do Exército, indicado pelo próximo presidente. Nomeia o comandante da Marinha, indicada pelo próximo presidente. Nomeia o comandante da Força Aérea, indicada pelo próximo presidente. Abre o governo para que a equipe de transição do próximo presidente atue dentro do governo. Quem quer dar um golpe de Estado não faz isso. E se fosse dar um golpe de Estado, não ia ser depois que ele saiu do governo. Então, assim, é todo um engodo, foi engendrado ali para que se tirasse o presidente Bolsonaro da próxima eleição. Essa é a minha percepção. Fala do tiroteio de Paraisópolis. O tiroteio de Paraisópolis ocorreu no dia 17 de outubro de 2022, era entre o primeiro e o segundo turno. A minha eleição já tinha acabado como deputado, mas eu continuava a frequentar os eventos políticos, estava de folga no dia, porque estava junto com o Tarcísio. E aí houve uma emboscada em Paraisópolis. O Tarcísio estava tendo um evento na Universidade Aberta de Paraisópolis, e aí houve uma emboscada de membros do PCC, e aí eu tive que atuar como policial. E foi uma situação muito tensa, talvez a mais tensa que eu tenha vivido, porque a gente aguardou o apoio da Polícia Militar, e como estava numa área conflagrada, a Polícia Militar ela tem que trazer esse apoio mediante patrulha, então eles vieram a pé, e nós ficamos 8 minutos sob fogo intenso, tiroteio, e nós estávamos em quatro só, e segurando para que esse pessoal não invadisse o local ali onde estava o Tarcísio, e mais de 30 pessoas. Então eu atuei como policial, a gente salvou essas 30 pessoas, inclusive o Tarcísio, na atuação dos policiais. Logo que chegou a Polícia Militar, estabelecemos um perímetro de segurança, e as pessoas foram extraídas. Houve uma morte por escolha de um membro do PCC, e aí de lá a gente extraiu as pessoas, mas foi uma emboscada, foi uma situação extremamente tensa, e aí a esquerda, o PT, usa isso, né? Eles usam que não, foi uma coincidência, estava tendo um tiroteio lá do lado. Não, o alvo foi a gente. Não estava tendo tiroteio, não foi coincidência, não foi nada, a gente teve uma atuação, tudo com o apoio da Polícia Militar, conseguimos salvar essas 30 pessoas. Eles estavam mais de 30 marginais na esquina, a cerca de 40 metros de nós, fortemente armados, e a gente segurando esse pessoal lá até a chegada do apoio da PM. O que é mais sedutor, o poder ou o dinheiro? Eu não me seduzo por nenhum dos dois. Eu quero trabalhar, eu quero cumprir a minha missão que Deus me deu, de atuar face a melhores condições para a população e servir dentro daquilo que eu vejo que é adequado. Eu não tenho grandes pretensões,
Sou grato a Deus por ter uma família que me apoia, uma família que é o meu refúgio em casa, para que a gente renove, né, a nossa alma, as nossas proposições toda semana. Então, eu sou muito grato a Deus, porque meu bem maior é minha família, é a saúde dos meus filhos, da minha esposa. Então, é isso que eu tenho como principal tesouro. Ô, Dani, qual é o teu maior arrependimento? Eu não tenho um arrependimento, não vejo como tem um maior arrependimento, não. Na minha vida toda, eu sempre procurei aproveitar as oportunidades que Deus colocou na minha frente, e eu nunca idealizei nada. Quando você perguntou qual é o meu maior sonho, é continuar sendo instrumento. Eu não idealizei ser policial na minha infância, não tinha policial nenhum em casa, na minha família, não idealizei ser político, muito menos. Eu queria terminar minha carreira na Polícia Federal, visto que na atuação tática nós temos um prazo de validade. Eu não consigo carregar 30 quilos de equipamento com 50, 60 anos. Eu pretendi terminar minha carreira como piloto de helicóptero da Polícia Federal. E aí, quando eu passei em todas as fases, tinha um delegado petista que acabou me tirando. E aí me jogou para a política. E aí eu fiquei muito frustrado de não ter conseguido ser piloto de helicóptero da Polícia Federal, mas aí na política eu vi que era o caminho que Deus tinha me dado como missão. E aí vim para a política e hoje eu estou na política vivendo de propósito, sempre tendo com base meus princípios e valores. Isso são inegociáveis para mim. E quero continuar atuando. Hoje vejo que na política. E você vai buscar a reeleição em 2026? Sou pré-candidato à reeleição, pré-candidato em 2026 a deputado estadual. Quero manter esse caminho por enquanto, é o que eu sinto que eu devo fazer. Quem tu acha que... eu quero falar de novo só da eleição de 2026. A gente está 10 meses da eleição, daqui a provavelmente 30, 60 dias a gente vai ter um candidato de direita aí, mais tardar, final de janeiro, talvez fevereiro. Um candidato de direita, porque hoje a esquerda tem um candidato e a direita não tem um candidato, como tu mesmo falou. Quem tu acha que será o candidato da direita em 2026 contra o Lula? A gente tem a perspectiva ainda que o presidente Bolsonaro seja reabilitado. Sei que é difícil, mas o atual presidente estava preso, né? Então, o presidente Bolsonaro, ele, como eu disse, foi julgado num processo totalmente parcial, num processo nulo. Mas se ele não puder ir, alguém que ele indicar, juntamente com a indicação do Tarcísio. A gente não tem outra perspectiva. Então tá aberto. Tá aberto Caiado, Ratinho, Tarcísio, não sei. Quem eles indicarem, quem eles abençoarem, a gente vai trabalhar com muito afinco, efusivamente. Eu vejo que tá aberto. Tu acha que ou é Tarcísio ou Capete? Não falei isso, não. Não é Tarcísio. Ó, eu tá vejo que registrado Tarcísio, aqui. não. Eu vejo que Tarcísio, como ele mesmo disse, ele quer ficar aqui em São Paulo. Eu vejo que o Tarcísio tem uma tendência grande de ficar aqui em São Paulo para reeleição. Por que tu acha que a esquerda é tão unida e a direita tão fragmentada? A direita é muito nova no país, né? A gente nunca teve direita aqui. Quem considerava o PSDB direita caiu numa falácia, no engodo. Então a direita está se estruturando, o presidente Bolsonaro é o grande precursor, o grande protagonista dessa nova direita. E como tudo que está numa fase embrionária, está crescendo, tem os seus ajustes aí, os seus freios de arrumação. Então, eu vejo que a direita realmente, como você disse, ela é fragmentada, ela devia ciscar mais para dentro, os problemas devem ser resolvidos dentro de um contexto mais seguro e não ficar se atacando em X, em Instagram. Tu acha que o Eduardo Bolsonaro está prejudicando a direita ou ajudando ela para 2026? Não, Eduardo Bolsonaro não acho que ele está prejudicando, não. Eu acho que o trabalho do Eduardo lá nos Estados Unidos é um trabalho que dentro da perspectiva dele, ele está fazendo, né, com o sacrifício ali do mandato e dentro daquilo que ele poderia fazer, ele está fazendo o máximo, se doando ao máximo. Agora, são ajustes de arrumação. O bom é que todos vão estar juntos,
É isso que eu vejo, que todos vão estar juntos na eleição contra a esquerda. Então não me preocupa agora com o nome que vai surgir, com essas questões, essas brigas, esses freios de arrumação, porque lá na frente a gente vai estar todo mundo junto. Lá na frente, não. Ali na frente. Ali na frente, exatamente. Vocês são presentes. Senhoras e senhores, oferecimento W-Shirt, ó. Tem a promoção na W-Shirt, os links dos nossos patrocinadores estão aqui na descrição do vídeo. Promoçãozinha de Black Friday lá na W-Shirt. Compre uma camiseta bonita pra você ver se melhora um pouco essa aparência. É com W-Shirt. A W-Shirt, inclusive, vai mandar umas camisetas lá pra casa do Campete. Porque nós estamos sem estoque Obrigado, de viu? presente. Não, mas tem os churrascos. Você gosta de churrasco? Muito. Então a Minerva Nós Foods temos te só presenteia. um convidado vegano até hoje aqui. Tá doido. Ó, tem um churrasco aí. A senhora Sandra Chayot, espetacular. dona da Olha Hope. só. Aí, ó. Não. Aqui é churrasco de verdade. Boa, Coleta. Boa, quebra muito tudo. bem, E aqui boa. tem um super kit de churrasco Muito da obrigado. Minerva Foods. Tudo bem. A tampa aqui. Uma canequinha O Danilo disse que vai para deputado estadual. Uma canequinha Eu do acho que ele podcast. deveria ir para deputado federal. pra você. Adapta e W-Shirt mandaram avisar que vão mandar Muito pra bem. tua casa o presente, Muito Danilo. obrigado. É, Muito obrigado. Obrigado pela participação hoje, acho que foi bastante esclarecedor aí. Obrigado a quem participou no chat também. Um abraço pra todos os nossos apoiadores. E se Chegamos você à ainda não se solução- inscreveu no chegamos canal, a- se inscreve agora. Chegamos a solução aqui é o seguinte: a solução para a segurança pública no Brasil é o aeroporto de Guarulhos. Você pode ir embora do país para resolvermos esse pequeno problema. Danilo, obrigado. Obrigado. Queria agradecer demais a nossa audiência desse que é o podcast que mais cresce no Brasil. De muito longe o melhor, ainda não, uma hora em breve também, o maior podcast do Brasil. Muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beijo. Obrigado. No flurries, no top. 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 Top.